Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do MetsCloud RP. Hoje vamos falar sobre o mais importante cadastro para a organização do sistema industrial, que é o cadastro de estrutura de produto. Então aqui no menu de pesquisa você pode colocar como estrutura e o sistema então vai buscar para você o programa de estrutura de produto, que você pode entrar nele diretamente no cadastro ou através da árvore, tá? Que a árvore é onde que você consegue ver consolidado as informações da estrutura de produto e do roteiro de produção também, já com todos os níveis que compõem a sua estrutura. A estrutura também, que também em muitos segmentos é chamada de nomes diferentes, né? Então, por exemplo, indústria química, tintas, enfim, chama de fórmula. A indústria de alimentação às vezes chama de receita, mas na prática é a mesma ideia, tá? Bom, vamos começar mostrando direto aqui pelo cadastro. Então, quando você clica, então, ele é um cadastro muito semelhante aos outros que nós já vimos, certo? Aqui você pode lançar direto pelo código do produto, se você sabe qual que é o seu produto pai. Você já vem aqui, digita, pode dar um tab, ele vai puxar. Ou você pode filtrar aqui pela árvore, pela lista dinâmica, melhor dizendo, do próprio cadastro de produtos. Então aqui eu puxei o meu item pai, que é um carro, tá? O sistema então, você vai descendo e aqui então ele vai me pedir o quê? O código do item filho. Então qual que é o raciocínio aqui? Se você já viu ali o nosso material sobre regras de estrutura, o material que tem do nosso blog, você viu então que a gente monta a estrutura sempre quantos filhos para fazer um pai, certo? Então eu tenho que observar a unidade de medida do meu produto pai e a unidade de medida do meu produto filho. Então, nesse exemplo aqui, eu vou lançar um produto qualquer, né? E então, esse produto qualquer aqui que eu peguei está na unidade de medida UN, ou seja, unitário. Então eu vou dizer aqui no campo da quantidade que eu preciso, por exemplo, 3 cartelas dessa para fazer o meu carro, certo? Para fazer um carro, né? Então se você está trabalhando com uma unidade diferente no produto pai, aí você tem que cuidar isso, tá? Então tem que ter sempre esse cuidado. O sistema, então, tem esses campos de sequencial aqui, então, na sequência, né? Ele vai me trazer aqui, primeiro, o sequencial desse item em relação ao pai. Então, o que o sistema está me dizendo aqui? Que é a primeira vez que eu cadastro este filho para este pai. Eventualmente, tem situações que você quer que o mesmo item apareça no mesmo nível 2 ou 3 vezes, por exemplo. Daí, então, o sistema vai gerar um segundo sequencial aqui, porque ele não vai deixar repetir com o mesmo sequencial, tá? Mas se você vier aqui e aparecer o número 2 aqui, opa, fica de olho, daqui a pouco também você está cadastrando errado, tá? Esse outro campo de sequencial aqui é a sequência geral, então, dos filhos deste item pai, tá? Que aqui ele está puxando 115. Bom, seguindo então, aqui temos a questão de formulação. Isso aqui é utilizado para produtos, normalmente produtos que todos os filhos de um determinado item ou são em quilos ou são em litros, e aí você quer lançar a sua estrutura, a sua fórmula em percentuais. Aí o sistema vai calcular para você as quantidades, tá? Então é uma situação mais específica, eu não vou exemplificar nesse momento, porque também o vídeo acaba ficando um pouco longo, tá? Mas tem essa possibilidade sim de você lançar em percentual. Questão da perda, tá? Então quer dizer a perda, por exemplo, você quer definir que tem 10% de perda, por exemplo, em média nesse processo. Então no momento que você disser isso para o sistema, ele sempre vai calcular lá no MRP e nas demandas 10% a mais desse item em função do que foi calculado. Então, se eu estiver produzindo 10 carros, em vez de 30 cartelas aqui, ele geraria uma demanda de 33 aqui, 10% a mais nesse exemplo aqui, tá?
E aí, relacionado ainda à perda, eu vou pular aqui para baixo para dizer, então eu posso definir se eu quero que o sistema gere então uma demanda separada desse movimento de perda ou não. Se eu marcar isso aqui, vocês vão ver que lá na ordem de produção vai aparecer 2 vezes o item cartela. Nesse exemplo de 10 carros, por exemplo, ele apareceria a demanda normal dos 30 e mais uma outra demanda de 3 ali referente à perda. Certo? Então, esse campo aqui ele trabalha junto com esse aqui. Tem a questão então do tipo de baixa, tá? Que é muito importante. Então, quais são os modelos de baixa de estoque que nós temos? Manual, requisição automática na liberação da ordem, requisição automática no encerramento da ordem e não requisitar. Manual, o que significa? Que eu vou ter que apontar o consumo do produto filho para a ordem de produção do pai. Então eu vou ter que ir lá com a ordem de produção, por exemplo, eu posso ter um almoxarife que vai me dizer, ó, tá aqui as cartelas que você vai usar na sua ordem de produção. Vou lançar elas aqui, entende? Então é um manual. Você vai ter que dizer para o sistema que está requisitando. Então depois, mais adiante, nos processos, nós vamos ver que tem uma tela de requisição manual de demandas que é para isso, tá? Ah, não, mas eu não quero ficar apontando item a item aqui do produto pai. Então você pode utilizar a segunda ou a terceira. Qual que é a diferença? Os dois requisitam automáticos. Ou seja, no meu exemplo aqui, né, vou zerar a perda aqui só para ficar mais simples o cálculo, né? Então, eu estou requisitando, fiz uma ordem de 10 carros, eu geraria, então, 30 cartelas, né? Então, se eu marcar essa opção aqui, ele já dá a saída dessas cartelas quando eu libero as ordens de produção, lá na tela de procedimentos gerais de produção. Se eu marcar essa outra opção aqui, ele só vai dar baixa de estoque quando eu finalizar a ordem de produção, seja parcial ou total. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? A gente sugere que você use ou o manual ou essa opção. Tá? Ah, mas aí vai rodar na fábrica, a minha cartela já foi requisitada lá para o meu produto e ainda não deu a baixa física do estoque. Mas o MRP já enxerga, se você olhar lá pelo relatório de disponibilidade, pelo relatório de perfil, se você roda o nosso módulo de planejamento, você vai ver que ele vai apontar esse consumo aqui mesmo que ainda não tenha sido dada a saída física do estoque. Tá? E a vantagem de você marcar essa opção aqui, que daí, por exemplo, requisitou, né, nosso exemplo de novo de 10 carros, que seria 30 cartelas, mas uma deu problema. Você pode apontar, em vez de sair 30, sair 31 cartelas, porque uma deu problema. Então, isso é legal, porque daí você ajusta a ordem de produção antes de finalizar, e daí ele vai dar já a baixa no encerramento, já da quantidade com o ajuste. Certo? Aqui, então, o setor, que acontece esse processo. Então, claro, a gente já viu o cadastro de setores, então você aqui vai ter que definir certinho qual que é o setor que acontece. Lembrando que às vezes pode acontecer desse processo aqui passar por mais de um setor. Você pode convencionar que seja o primeiro setor ou o último, ou o mais importante. Aqui o importante é você definir uma convenção que fique boa para a sua empresa. Fantasma, tá? Que o fantasma, qual que é a ideia do item fantasma? O item fantasma, se eu tivesse marcado, por exemplo, esse item cartela aqui como fantasma, ele nunca vai ter estoque de cartela, ele nunca vai gerar demanda de cartela. Mas se eu tivesse filhos da cartela aqui, ele pularia esse nível e geraria então dos filhos. Então, o fantasma ele tem várias finalidades, inclusive a gente tem materiais ali no nosso EAD e no nosso site, podcast, blog, falando do uso desse fantasma. Não vou entrar muito em detalhes aqui para não estender demais o nosso vídeo. Lista OF. Isso aqui é muito importante. O padrão do sistema é marcado. Se eventualmente eu não quero que imprima a demanda da cartela para o meu carro aqui, aí eu deixaria desmarcado aqui, tá? Mas o padrão tá marcado, porque é normal que apareça, né, na impressão da ordem de produção lá no PDF da ordem de produção. Custos. Então, também o padrão é marcado. Quando que talvez não se usaria o custo marcado aqui? Um exemplo, sua empresa trabalha com industrialização. E aí o cliente manda as peças para você montar o carro para ele. Daí
você não tem custo com essa cartela, o que vai gerar o custo vai ser só a mão de obra. Então aqui você deixa desmarcado o custo, certo? Quantidade, gerar movimento de perda a gente já viu. Quantidade fixa também é um uso muito específico, então não marque esse campo aqui para não gerar nenhum problema. Alguma observação que você queira deixar. E aqui embaixo, então você tem a possibilidade então de criar revisões, que é quando você copia a estrutura, você pode gerar uma nova versão daquela estrutura, tá? E aí você vai ter que dizer qual que é a padrão naquele momento. Você pode ter, por exemplo, duas versões desse filho para esse pai. Então a versão 1 é a padrão 1, a versão 2 é a padrão 2, por exemplo, né? E aí você vai ter que definir uma padrão para que o MRP, a inclusão de ordem de produção, saiba qual estrutura criar naquele momento. Então isso é usado quando, por exemplo, você criou essa estrutura do seu carro, passou um tempo, teve que mudar um componente, né? Problema de fornecimento, lá você teve que usar um outro procedimento. Você quer manter aquela estrutura antiga, você copia ela inteira, vai lá nessa nova versão, altera então esse componente, e aí você pode, em dado momento, voltar na estrutura original ou na outra estrutura, tá? Isso é muito utilizado em vários ramos, tá? É um diferencial do nosso sistema também tratar essa situação. Na medida então que eu finalizo aqui o processo, eu gravo, então o sistema automaticamente criou essa relação pai e filho, tá? Vamos ver agora na árvore da estrutura como é que funciona. Vamos pegar a estrutura completa aqui do nosso carro. Então aqui está o nosso carro, vamos filtrar a nossa árvore, tá? Então o que acontece? O sistema ele já me trouxe, ó, lembrando que eu falei, aqui ele trouxe o roteiro e a estrutura. Então quando eu clico aqui, ele abre aqui do lado o roteiro. Quando eu clico num filho de produto ou semi-acabado ou matéria-prima, daí ele abre aqui do lado a telinha da estrutura que justamente nós estamos vendo. Eu posso também acessar a estrutura por aqui, ó. Se eu clicar aqui também ele vai para a tela de estrutura, tá? Então, aqui então ele vai descendo, aqui por exemplo, essa setinha significa que eu tenho uma subestrutura, então na realidade esse cara é um semi-acabado, tá? Lembrando que a gente falou lá no cadastro de item que você tem que ter o cuidado, nunca marcar um produto que tem estrutura como comprado, tá? Esse cara aqui ele tem que ser fabricado porque ele tem estrutura abaixo dele, tá? Então tem que ter esse tipo de cuidado lá no indicador de ordem, lá da visão de planejamento do cadastro de item, tá? Então aqui então você pode ir abrindo os níveis aqui para baixo, ele vai descendo. E aqui então que a gente faz a cópia que eu falei antes. Aqui você pode copiar, por exemplo, a estrutura, gerar toda uma estrutura nova desse carro com uma nova revisão. Ele geraria a revisão 2 aqui, por exemplo, né? E você pode dar uma descrição para essa revisão. Certo, gente? Lembrando então que para montar essa estrutura, se você não tem experiência de como criar, níveis que vão ser criados e tudo mais, a gente tem bastante material no nosso site, no nosso EAD, mas é importante uma orientação talvez da nossa equipe de consultoria, tá? Porque a forma que você monta a sua estrutura vai dar para sua empresa toda uma forma diferente de trabalhar. Não existe uma receita de bolo, tem que ser assim. Cada empresa pode organizar a estrutura do mesmo tipo de produto de formas diferentes. Se você abre mais níveis, mais itens na estrutura, você tem um processo mais detalhado, maior nível de controle, mas gera mais burocracia também. Você pode fazer uma estrutura mais enxuta, vai ter um controle um pouco menor e vai gerar daí menos burocracia. Qual que é o segredo? Você ter um equilíbrio entre as duas coisas. E nisso, a nossa equipe pode ajudar você. Certo, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.